No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 erros comuns no Lumion e como você pode contorná-los. Alguns desses erros não são simplesmente erros, mas sim algumas limitações que o software possui. E também eu tenho um recadinho para dar para vocês, gente. Vocês lembram alguns workshops que a gente já tem feito? Então, esse mês, a partir do dia 6 até o dia 8 de julho, a gente vai fazer um workshop totalmente gratuito novamente. Só que esse mês, no mês de julho, não vão acontecer apenas um workshop, vão acontecer 2. Então, gente, a gente vai trabalhar com 2 workshops. E nesse primeiro workshop, que vai acontecer já nessa semana, no dia 6 ao dia 8, eu vou estar apresentando para vocês como fazer essa animação aqui. Então vocês vão aprender de forma totalmente gratuita, como vocês já conhecem dos nossos workshops, a como fazer desde o zero até o render final, até esse resultado da animação final. Então o workshop vai acontecer do dia 6 ao dia 8 de julho, e aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue encontrar o link para você fazer a inscrição. Então, gente, não perde essa oportunidade, hein? Vão ter 2 workshops. Esse primeiro a gente vai trabalhar em cima dessa cena de animação, e a próxima vai ser um tema que todo mundo está pedindo, que mais pra frente eu vou acabar revelando. E outra, não esquece de acompanhar a gente lá no Instagram, porque lá eu sempre posto bastante novidade e todos os assuntos também relacionados ao workshop, quando vai sair as aulas novas, todas as datas certinho. Então não deixa de acompanhar lá, @GuiFelixLumion. Também não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar todas as notícias também e todas as nossas dicas. E não esquece de ativar o sininho, ele vai te indicar sempre quando a gente tiver um vídeo novo e vai recomendar para você por primeiro. Bom, gente, então vamos lá para o nosso assunto chave, né? Quais são as 5 dicas que eu quero trazer para vocês aqui no Lumion? Bom, gente, então primeiro de tudo, eu tenho um arquivo SketchUp aqui, que é o arquivo que eu vou utilizar para mostrar algumas dicas para vocês. Vocês não devem estar entendendo nada disso aqui, mas logo vocês vão entender, tá? Bom, então a primeira dica que eu dou para vocês, muita gente tem esse problema, quando a gente vai importar, né? Aqui no caso eu estou utilizando o Lumion 9, tá? Lembrando que no Lumion 10 isso não acontece, mas eu vou fazer a importação desse exemplo que eu fiz para vocês, tá? Então vamos lá, eu vou selecionar ele aqui e vai acontecer o que? Vai acontecer esse erro. Estão vendo aqui, ó? Aconteceu esse erro, né? Deu um erro aqui de importar o modelo, a gente não sabe o que é. Mas basicamente esse tipo de erro é sempre quando você está utilizando uma versão mais recente do SketchUp, né? No caso o Lumion 9, quando lançou o Lumion 9, não tinha o Lumion 2000, não tinha o SketchUp 2019. Então o Lumion não conseguiu se atualizar na parte de importação dessa nova versão do Sketch, tá? Então o que você tem que fazer para solucionar esse tipo de problema? Você simplesmente tem que vir aqui em salvar como, né? E aí você pode manter o mesmo nome do arquivo, só vem aqui, ó, escolhe uma versão anterior. A partir de 2018, aqui 2017, ele já consegue salvar. Então eu vou salvar na versão 2018, vou substituir, e agora eu vou reimportar esse meu modelo. Vamos lá? Então vou pegar ele aqui novamente, você pode ver que ele até atualizou a imagem do thumbnail aqui. Vou importar e ó, ele sem problema algum, ele já faz a importação do meu modelo. Bom pessoal, a próxima dica a gente tem o que? A gente tem um erro que o pessoal às vezes acha que é um erro, mas não é, tá? O que acontece? Então aqui na tela do Lumion, como vocês estão vendo, aqui eu tenho alguns blocos bem soltos aqui só para mostrar para vocês, que é o seguinte. Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas tá sem sombra minhas coisas, por que tá sem sombra? Eu acabei de colocar a luz aqui, mas a luz tá atravessando tudo, né? Que deveria ter uma sombra aqui, né? Por exemplo, se eu colocar um spot aqui na cama, né? Ó, a minha sombra some. E o porquê que ela some? Gente, a sombra geralmente ela some aqui no Lumion, porque o Lumion, para economizar um pouco de memória, ele deixa as sombras todas vazando, né? E a gente tem o que? A gente tem o atalho F8, né? Se você apertar F8, ele vai calcular a sua sombra, né? Só que você tem que ficar segurando, tá? Ou simplesmente, se você selecionar as luzes, ele vai calculando a sombra. Mas quando você não tem nada calculando, ele infelizmente vai atravessar para ficar a sua experiência não ficar tão pesada assim, tá? Outra coisa que a gente tem também, tá? Que pode ocasionar no sumiço das suas sombras são as configurações aqui da qualidade do editor, né? O F1, né, que é uma estrela só, F2, F3 e F4 é a qualidade máxima, tá? Às vezes o pessoal tá usando assim e fala, pô, mas do nada tá tudo sem sombra, até mesmo que não tem spot, né? Até mesmo isso aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma sombra, né? O pessoal fala, pô, mas do nada sumiu as minhas sombras, tá tudo meio estranho, serrilhado.
que está acontecendo? Gente, é porque você, sem querer, deve ter apertado o F1, F2 ali, ó. O F2 até mantém as sombras, mas o F1, ele já tira tudo, né? Tudo para ficar mais leve. Essa ferramenta aqui o pessoal geralmente utiliza, né? Eu também utilizo, para quando às vezes o arquivo está muito pesado, para inserir alguma coisa, aí eu vou lá e coloco a qualidade do editor na menor possível, né? Porque eu não preciso ficar vendo se tem sombra ou não ali para eu inserir um bloco de árvore, por exemplo, né? Então o pessoal geralmente utiliza isso aí. Aí às vezes o pessoal acha que tá dando algum bug ali, mas não, é simplesmente essa configuração do editor. Outra coisa que também o pessoal reclama é em relação a esses reflexos estranhos, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu estou dentro de um ambiente que, né, tem uma cobertura, né? O que acontece? Não deveria estar refletindo todo o gramado do Lumion, né? Deveria estar refletindo algo mais parecido com isso aqui. Mas, gente, o problema é o seguinte, o Lumion, quando ele inicia, assim, um terreno do zero, né? E você vai trabalhar com alguma cena interna e as reflexões estão totalmente estranhas, estão refletindo o verde lá de fora, o céu do Lumion, por exemplo, em um espelho interno, por exemplo. O que acontece? O Lumion, ele por padrão, quando ele inicia aqui no verde, né, no todo. Só que quando você vai para um ambiente interno, você precisa colocar uma ferramenta chamada globo de reflexão. Ela, aqui no Lumion 9, ela está presente aqui junto da biblioteca de luzes. Você vem aqui em utilitários e é esse globo de reflexo aqui. No Lumion 10, ela está aqui numa ferramentinha, numa outra biblioteca que tem umas ferramentas ali que são chamadas de utilitários, né? Essas ferramentas de utilitários foram parar em outro lugar e elas estão ali, para quem utiliza o Lumion 10. Então no caso do Lumion 9, eu simplesmente preciso clicar nela aqui, né? Como na minha cena eu já inseri ela, eu simplesmente vou arrastar ela para cá, ó, próximo dentro do meu ambiente, né? Agora você consegue ver que as reflexões estão se comportando um pouquinho melhores, né? Aqui não é um bom exemplo disso, mas quando você tem um ambiente todo fechado e os seus espelhos estão refletindo todo o universo do Lumion, toda a grama, todo o céu, quando você coloca esse ambiente, esse globo de reflexo lá dentro, ele vai refletir o que está em volta dele e acaba solucionando esses probleminhas de reflexão. A próxima dica que eu quero trazer para vocês também é relacionada a espelho e vidro. Muita gente fala, né, pô, mas o meu Lumion não reflete vidro, né, tem um tampo de vidro, mas ele não está refletindo os copos que eu tenho na mesa, né, o famoso que o Lumion não reflete espelho do espelho. Realmente, o Lumion ele não reflete um espelho refletindo o outro infinitamente, ele não vai fazer isso, tá, é uma questão de limitação mesmo. Mas o que você pode fazer é dar uma contornada nisso. E como que a gente faz isso? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Simplesmente, o que eu vou fazer? Eu tenho dois materiais de vidro aqui, certo? Tenho dois blocos, eu tenho como se fosse um objeto de vidro aqui, né? Como se fosse um guarda-corpo. E eu tenho aqui uma chaminézinha que eu tinha de bloco aqui, que eu acabei colocando o vidro, né? Na prática, é para esse vidro aqui não refletir a minha chaminé, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um plano de reflexo, né, ali, para poder ter essa reflexão real, tá? Que é o que a gente realmente faz no Lumion. Só que, ó, quando eu coloco no modo normal, o que acontece? Por mais que eu aumente o meu reflexo, gente, ele não tá aparecendo, né? Ele tá refletindo tudo que tá ao contrário, né? Eu vou até colocar um bloco de cadeira aqui atrás para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Vou colocar um piano aqui, ó. Só para vocês verem que realmente está refletindo o outro lado. Bom, então eu tenho aqui meu material de vidro, né, que não está aparecendo ali. O que eu preciso fazer para solucionar isso? Eu simplesmente, gente, tenho que vir aqui no modo padrão, né? Porque quando eu coloco um material padrão, ele reflete, né? Então, pela lógica, o que eu posso fazer? Agora, no meu 9, eu tenho a opção de transparência. Então, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou criar um vidro na mão, meio que do material padrão, tá? Então, eu vou aplicar uma transparência nele, olha lá. E aí, junto, eu posso fazer um vidro dele, aumentando a reflexão, certo? E aqui, mexendo no lustro, né? Geralmente o vidro ele é 100% lustro. Então, ó, aqui eu já tenho um vidro, ó, e ele está refletindo, gente. Então, isso aqui é muito bom para você fazer algum render, por exemplo, numa mesa de vidro, que você tem vários copos e eles não estão refletindo na mesa, né? Geralmente você vai colocar um material de vidro. Então, nesse material dos copos, você pode pôr o material padrão e simplesmente mexer aqui na transparência, tá? Vou fazer um render só para vocês verem que realmente funciona, tá? Ó, ele aparece ali como um vidro, né? A gente criou na mão, mas já é um vidro. A próxima dica que eu vou trazer para vocês é uma dica que muita gente tem dúvida, né? Acha que é algum erro do Lumion, uma limitação, mas não é, tá? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, eu tenho aqui um grande painel, né?
Na verdade, é o mesmo painel que eu tenho aqui para os dois, só que cada um está com material diferente. Deixa eu só rotacionar o sol aqui, para vocês verem melhor. E agora, gente, nesse material, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o meu material de folhas, né? Aquelas trepadeiras. Quando eu coloco, olha o que acontece, ele fica todo furadinho. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a escala da folha, né? Para poder cobrir isso aí. Só que ao mesmo tempo não fica coberto, né? Fica ali transparente, né? Fica parecendo fundo, né? Bom, para solucionar o problema do fundo, a gente pode fazer o quê? Simplesmente posso vir aqui e adicionar um material de grama, né, que o fundo é verde, e a partir do material de grama eu adiciono o espalhar, né, as folhas, essas vegetações. Só que mesmo assim, ó, ainda ficam grandes espaços, né, no verde ali. Então o que eu tenho que fazer para solucionar esses espaços? Né? Às vezes vai colocar esse material no muro e as folhas ficam bem separadas uma da outra e por mais que você aumente a escala não resolve, tá? Isso aí, gente, é por conta da intensidade de polígonos que tem nesse plano. Eu vou mostrar para vocês o meu arquivo de SketchUp para mostrar para vocês como tá, né? Bom, nesse arquivo aqui eu tenho simplesmente nenhuma divisão e nesse aqui eu tenho algumas divisões. Eu simplesmente, para fazer essas divisões, né, eu simplesmente peguei essa linha e copiei aqui e fui criando essas divisões de uma forma bem rápida, tá? Agora aqui no Lumion, o que eu vou fazer? Eu simplesmente, gente, vou copiar esse material. Vocês podem ver como ele tá aqui, né? Tem bastante espaço em branco. Vou copiar esse material e vou colocar aqui. Vocês podem ver, ó, que no momento que eu colar, ele vai ficar muito mais preenchido, olha lá, ó. Olha a diferença que a gente tem aqui se a gente for começar a comparar, ó. Tá vendo? Esse aqui eu vou deixar de um jeito. Quer ver? Na verdade, esse aqui eu vou voltar lá para aquele material que a gente tinha, que ele fica com transparente, tá? E esse mesmo material eu vou copiar ele e vou colocar aqui. Ele sim vai ficar com fundo transparente, mas bem menos, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês em relação a esse tipo de material de trepadeira. Essa próxima dica é em relação à grama. O pessoal sempre tem muito problema de grama entrando no meio das coisas, né? Às vezes você tem uma calçada e você tem uma grama que está crescendo no meio dela, né? Por que isso acontece? Gente, basicamente isso acontece porque, por exemplo aqui, eu vou colocar um material de grama, né? Vou até aumentar um pouco a escala dela para ela aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó, ela tá crescendo por dentro do meu material, da minha calçada, né? E por que ela tá crescendo dentro? Gente, é basicamente que aqui, eu vou mostrar o arquivo de SketchUp para vocês, ó. Aqui eu tenho a seguinte situação, ó. O meu plano de grama tá passando por baixo, ou seja, tudo que eu tiver em cima, ela vai acabar crescendo no meio, tá? E aqui eu tenho uns exemplos aqui, ó, que estão recortados esses fundos. Eu simplesmente peguei, quer ver aqui, ó, simplesmente peguei aqui, ó, criei um retângulo lá dentro e excluí esse retângulo, tá? Aí acontece, a minha grama que tá lá no Lumion, ela não vai crescer mais aqui, ó. Você pode ver nos outros exemplos, ó, que aqui eu não tenho nada embaixo, tá? Então o que acontece, a minha grama não tá mais passando embaixo para crescer no meio do meu pavimento, da minha calçada. A próxima dica que eu vou dar para vocês, gente, é em relação ao SketchUp também com o Lumion. Às vezes o pessoal vai editar algum material lá no SketchUp e acaba que, por mais que você não tenha reflexo ou lustro, ele ainda fica com material como se fosse um vidro, né? Por exemplo, você vai aplicar um material de tijolo numa parede e por mais que você não tenha nenhum nível de reflexo ou lustro, ele ainda está gerando um pouco de reflexo. E o porquê que é disso? Bom, gente, geralmente é porque é o seguinte, ó. Aqui, como vocês podem ver no meu SketchUp, eu tenho o quê? Eu tenho exatamente o mesmo bloco, só que esse aqui está explodido, certo? E lá dentro, o que eu tenho? Eu tenho um material standard, né? Um material que é invisível aos olhos do Lumion, então fica tudo transparente lá dentro. E eu não tenho esse material aplicado lá, certo? Porém, quando eu tenho um grupo, e por exemplo, eu quero colocar esse material aqui nesse grupo, então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse material aqui e vou clicar nele. Quando eu clico no grupo inteiro, o que acontece? Ele acaba entrando o mesmo material lá para dentro, tá? O certo é eu entrar dentro do grupo, apertar Shift, né? E pintar nessa superfície branca, né? Então tudo que for do mesmo material, ele vai pintar e lá dentro ele não vai pintar, tá? E qual que é o problema em relação à reflexão que eu falei? Então em relação àquele problema de reflexão que a gente tem, eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou copiar esse material, né? Então eu vou fazer da maneira correta, certo? E vou entrar aqui dentro do grupo e vou pintar, né?
segurando o Shift, né? Ele pintou somente essa parte de fora, lá dentro não pintou. Mas, gente, em algum momento eu peguei um material de vidro aqui, ó. Por exemplo, esse material de vidro verde e cliquei aqui sem querer, tá? No meu grupo. O que acontece? Ele não pintou o meu modelo, mas tudo que não tiver material, que é o que tem lá dentro, ele vai ser pintado, ó, se eu for lá dentro, tá vendo? Então lá dentro agora ele tem material de vidro. E quando eu for lá pro Lumion, né? Então deixa eu só salvar aqui. Então, ó, aqui eu tenho o mesmo material, só que aqui dentro eu não tenho vidro e aqui eu dentro eu tenho vidro, né? Então, a partir do momento que eu colocar um material de vidro aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar esse vidro aqui, esse primeiro, ó. O meu material, né, é o mesmo, gente. Pode ver que é o mesmo. Só que esse aqui, por mais que tenha zerado, ó, vou zerar a reflexão dele e o lustro, ó. Ele ainda mantém o reflexo. Por quê? Porque tem um material de vidro lá dentro. O que a gente tem que fazer? Simplesmente voltar lá no nosso SketchUp, copiar essa textura aqui, entrar dentro do grupo e pintar ela toda lá dentro, né? Ela já vai resolver o problema quando eu atualizar novamente lá no Lumion. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, trazendo essas 5 dicas para vocês de possíveis problemas que você pode encontrar no Lumion, para você já saber como solucioná-los. Gente, para você que tem interesse em aprender o Lumion da melhor maneira possível, não se esqueça de se inscrever no nosso workshop, que vai acontecer do dia 6 até o dia 8. Então é uma ótima oportunidade para você estar aprendendo o Lumion nesse momento, né? A gente sabe que é um período horrível, né, em relação à pandemia e tal, mas aproveite, gente, para você que quer investir em estudo agora, é uma ótima oportunidade para você estar aprendendo a como fazer essas animações aí, que o Lumion é muito poderoso nessa parte em relação à animação, e a gente tem que explorar um pouquinho mais essa parte de animação. Então não se esqueçam de se inscrever, o link está aqui embaixo da descrição. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e me seguir lá no Instagram para sempre estar acompanhando bastante as novidades que eu posto. Bom, então eu espero vocês na próxima, até mais!